Roma perseguiu cristãos, Roma matou cristãos, Roma tentou apagar o cristianismo. E mesmo assim, séculos depois, o Império Romano passa a se identificar com a fé cristã. Mas como isso aconteceu? Roma realmente se tornou cristã? Ou essa é mais uma simplificação perigosa da história? Hoje nós vamos entender por que Roma se aproximou do cristianismo, o que mudou de verdade e o que nunca mudou no Império Romano. Porque essa transformação não foi simples, não foi imediata e não foi apenas espiritual, mas também nós vamos entender que era política. Antes de qualquer coisa, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem gosta de história, geopolítica e direito internacional e não esqueça de deixar os seus comentários sobre o tema. Eu sou o professor Menezes e vem comigo entender essa história. Roma não era neutra religiosamente, ela sempre foi profundamente pagã e politeísta. O império funcionava da seguinte forma: muitos deuses, muitos cultos e muitas religiões eram toleradas na estrutura romana. Mas havia uma exigência inegociável: o culto ao imperador. E aqui começa o grande problema com os cristãos. O cristianismo afirma algo inaceitável para Roma: Jesus é Senhor. Isso não era apenas fé, era uma declaração política aos olhos do Império Romano. Por isso, Roma perseguia os cristãos, não por ódio gratuito, mas porque via neles uma ameaça à ordem imperial. Apesar das perseguições, o cristianismo cresceu no Império. E esse é um ponto fundamental para entender a história. Ele não cresceu com exército, não cresceu por decreto e não cresceu por cargos políticos. O cristianismo no Império Romano cresceu pela pregação, pelo testemunho e pela coerência de vida dentro do Império. Tudo pela disposição de morrer sem negar a Cristo. Enquanto Roma conquistava pela espada, o cristianismo conquistava pela cruz. Isso impressionava até mesmo os próprios romanos. Quando chegamos ao século 3 e 4, Roma já não era a mesma. O Império enfrentava crises econômicas, instabilidade política, guerras internas e fragmentação administrativa. A antiga religião romana já não respondia às angústias do povo romano. O cristianismo, por outro lado, oferecia sentido, esperança, comunidade, uma moral coerente e um Deus pessoal que poderia salvar o povo. Roma não se converteu de imediato, isso deve ficar claro. Contudo, quando se fala de Roma e do cristianismo, um ponto precisa ficar claro em toda essa história. É importante lembrar, pessoal, que Constantino definitivamente não criou a igreja, não tornou Roma cristã, porque o Império Romano não se converteu de imediato. E além disso, após Constantino, o Império Romano continuou pagão. O que Constantino fez com o Edito de Milão no ano 313 foi legalizar o cristianismo, encerrar as perseguições e permitir que a igreja cristã existisse publicamente dentro do império. Mas mesmo após o governo de Constantino, Roma continuou pagã, religiosamente plural e cheia de templos não cristãos por todo o império. Constantino, pessoal, promoveu uma mudança jurídica e não espiritual em Roma. Somente décadas depois, com o imperador Teodósio, no final do século IV, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Mas mesmo aqui devemos ter muito cuidado com a linguagem que utilizamos, pois isso não significa, pessoal, que toda a população romana se converteu de imediato, que todos os romanos passaram a viver como cristãos e que a fé foi automaticamente purificada. Muitos se tornaram cristãos dentro do império por conveniência, pressão social e por interesse público. Roma se tornou oficialmente cristã no papel, mas o império, em toda a sua estrutura, mudou lentamente. É importante lembrar isso aqui. Quando o cristianismo deixou de ser perseguido e passa a ser protegido pelo império, ele ganha espaço, mas também corre risco. A igreja passa a lidar com poder, influência política e institucionalização cultural. A cruz sai das catacumbas e entra nos palácios de César. Isso fortaleceu a igreja em alguns aspectos, mas enfraqueceu em outros, principalmente o pessoal teológicos. No fim das contas, a pergunta talvez esteja invertida.
Não foi apenas Roma que virou cristã, foi o cristianismo que sobreviveu à influência romana e permaneceu mesmo quando o Império Romano caiu. O Império desapareceu e a fé cristã permaneceu. Mesmo assim, Roma nos ensina que a fé não precisa do poder para nascer, mas precisa de maturidade para lidar com ele. Quando a igreja se confunde com o Estado, ela cresce em número, mas corre o risco de perder profundidade. Por isso, entender por que Roma se aproximou do cristianismo não é apenas estudar o passado, é um alerta para o presente. E é importante, pessoal, lembrar que atualmente nós estamos aqui em um embate muito sério, onde principalmente no Brasil, e claro que isso também está se verificando também no mundo, onde muitos cristãos afirmam de forma categórica que a igreja deve tomar posições políticas, e isso é radicalmente inaceitável, principalmente em minha visão de cristão batista. A igreja jamais deve se envolver com o Estado. A igreja tem que se colocar acima do Estado. E veja que eu não estou colocando aqui, pessoal, no sentido de que nós devemos desrespeitar leis de forma nenhuma. Nós devemos sim estar dentro da lei. Mas quando a lei está em contrariedade ao cristianismo, eu prefiro seguir aquilo que a Bíblia me diz, porque esta é a ordem. A Bíblia nos informa de forma categórica que nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra, ou seja, a nossa pátria não é aqui. Nós devemos estudar a história romana, principalmente como Roma se tornou cristã, pelo fato, pessoal, de quando Roma se torna cristã, nós verificamos uma influência política na igreja. E isso atravessou a história e nos trouxe péssimos exemplos de cristãos do passado. Devemos refletir sobre essas coisas. E aí, o que você acha de toda essa história? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Eu sou o Felipe Menezes e tchau, tchau!